Bit da dama, variante Tartakover. D4, D5, C4, E6, cavalo C3, cavalo F6. Chegamos em Chabois Petrosian, Torneio dos Candidatos 1953, em Zurique. Bispo G5, bispo E7, E3, roque, cavalo F3, seguindo as linhas normais do gambito da dama. H6, bispo H4, B6, entramos na variante Tartakover. Vamos seguir aqui os comentários de Davi Bronstein para o livro Zurique 53, brilhante livro. A ideia é desenvolver o bispo por B7, uma ideia que foi do Tartakover, mas depois ficou um pouco esquecida devido à linha C toma D5, E toma D5, cavalo E5, que o Pillsbury usou várias vezes com a ideia de ataque na ala do rei, com um plano tipo F4, bispo D3 e passar a torre pela terceira fila. O Makogonov e o Bondarevsky sugeriram tomar com o cavalo D5, deixando a diagonal para o bispo, por exemplo, depois de bispo G3. E se bispo toma E7, dama toma E7, cavalo toma D5, E toma D5, agora cavalo E5 não é tão forte, já que as negras dispõem de C5 e pressionar o cavalo rapidamente, com o cavalo tomando em D5, com o cavalo D7 ou desenvolvendo o bispo rápido. Na partida, então, o Chabo escolheu outra variante, bispo D3, bispo B7, roque, cavalo de BD7, e agora um lance importante, torre C1, prevenindo jogada libertadora, cavalo de F6 E4, por exemplo. Se dama E2, cavalo E4, bispo G3, bispo toma E7, simplesmente dama toma E7, e bispo G3, cavalo toma G3, H toma G3, as negras ganham o par de bispos. Depois de torre C1, a diferença é que o peão C7 fica caindo, por exemplo. Se as negras tentam o cavalo E4 agora, segue bispo toma E7, dama toma E7, C toma D5, C toma D5, cavalo toma E4, D toma E4, mesmo com o garfo, jogam torre toma B7. Se as negras tomam uma das peças, F3 ou D3, torre toma B7. Se tira o bispo, bispo C8, bispo B5, E toma F3, dama toma F3, torre B8 tirando a torre da linha da dama, torre toma 7, as brancas têm 3 peões pela peça em uma excelente posição. Cavalo toma C3 evitando entrar nessa linha, simplesmente bispo toma dama, cavalo toma dama, torre de F toma D1, torre de F toma D8, C toma D5, E toma D5, torre toma C7, o peão fica caindo em C7. C5, dama E2, as brancas conseguem colocar facilmente as peças pesadas e as negras têm dificuldade de colocar dama e torres em jogo, estão meio restringidas de espaço. Vamos ver uma partida agora, Karpov e Geller, que seguiu torre C8, bispo G3, C toma D4, E toma D4, D toma C4, bispo toma C4, bispo toma F3, G toma F3. O Geller debilitou a ala da dama do rei do Karpov, mas o Karpov atacou pela ala da dama, e a ala do rei não se mostrou fraca depois de cavalo H5, bispo A6, a ideia do branco é brigar pela coluna C, cavalo toma G3, H toma G3, aqui agora um pouco melhor torre C6, como em Torre Gurevich, Leningrado, 1987. Mesmo assim as brancas têm alguma vantagem. Depois de torre C7, torre de FD1 com a ideia de avançar o peão D, cavalo F6, cavalo B5, brigando aí pela coluna C diretamente, torre toma C1, torre toma C1, o peão D4 é defendido, e agora, se dama B8 para defender o peão de A7, torre C7, ganha o peão. Vou mostrar as análises completas? Não, vocês podem baixar no site da Casa do Xadrez, www.casadoxadrez.com. Mas a ideia principal é a pressão no lado da dama. Aí o Karpov ganhou um peão, pelos cálculos concretos aí vocês vão ver que ganham pelas análises. E depois de cavalo B4, A3, dama A8, torre C7. Talvez aqui o melhor seja bispo D8, mas seguiu o cavalo D5. Torre B7, bispo F6, cavalo C6, torre C8, cavalo E5. Karpov ganhou um peão e agora tem ataque na ala do rei por causa da torre na sétima. Depois de bispo toma E5, D toma E5, torre C1 cheque, rei G2, dama D8, bispo D3, o Geller tinha que voltar a torre para defender F7. Pronto, voltar a torre para C7, mas ele jogou torre A1 e depois de dama E4, G6, torre toma F7, rei toma F7, dama toma G6 cheque, rei F8, dama toma H6, abandonou,
já que vão perder material aí. Karpov e Geller, 1981. Por exemplo, se rei G7, bispo H7. Esse rei E8, bispo B5, cheque, rei F7, dama H7, rei F8 forçado, né? Dama H8, rei E7, para não perder a dama, dama H4, cheque, perderia a dama no mínimo. Com A6, voltamos à partida Szabo e Petrosyan, C toma D5, E toma D5, cavalo toma D5 é bem melhor, seguindo o espírito da abertura, que é deixar o bispo aberto, bispo toma E7, dama toma E7, cavalo toma D5, bispo toma D5, as negras estão bem, por exemplo, C4, bispo B7, e se bispo A6, bispo toma F3, G toma F3, C toma D4, E toma D4, cavalo F6, o cavalo vai para D5, fica entrando em F4, aí a ala do rei das brancas vai pesar. Depois de E toma D5, D toma C5, B toma C5, torre de F-D1, torre A8, bispo C2, agora as brancas jogam contra os peões colgados. As estruturas maleáveis do gambito da dama, dama B6, bispo B3, o Szabo faz o plano correto de pressão dos peões colgados, obrigando ao avanço. Depois de C4 conseguiu tudo que queria. Bispo A4, bispo C6 e agora deveriam ter jogado bispo C2 no lugar da troca dos bispos. Por exemplo, depois de torre de AB8, cavalo D4, não pode capturar em B2 que o bispo está caindo. Bispo A8, torre B1. As brancas estão bem melhores, né? O cavalo está entrando em F5, o bispo pode vir para G3, incomodando a pressão. Depois de bispo toma C6, dama toma C6, o Szabo continuou com a estratégia errada jogando B3. O melhor aqui era torre C2, para manter o peão em B2 e o cavalo firme em C3. E depois dobrar as torres pressionando a coluna D. A estratégia correta. Mas ele jogou B3 e agora o bispo de Casas Negras pode entrar em B4 em A3 e a ala da dama começa a correr perigo. Seguiu torre de AC8, cavalo A4, um cálculo impreciso aí, porque depois de dama B5 o cavalo teve que voltar. Cavalo C3, dama A5, bispo F6, cavalo toma F6, B toma C4, D toma C4, agora deveriam tentar começar a lutar pelo empate com torre D4, mas ele prosseguiu na pressão nos peões, cavalo D2, torre C6, e agora cavalo toma C4, que foi um lance muito arriscado. Dama C7 e a pressão na coluna C acabou levando a vitória. O único agora era tirar direto o cavalo para B1, para depois defender o cavalo com o cavalo D2, mas ele jogou cavalo A4, torre C8, ainda tinha cavalo B6 aí com chance de se salvar, ele jogou torre D4. Petrosyan aqui foi preciso, cavalo E8, porque esse cavalo D7, torre C7, cavalo E5, agora o bispo não tem a casa F6 para pressionar, na linha principal com o cavalo E8, E4, bispo F6, a torre tem que desligar da defesa do peão do cavalo C4, E5, bispo toma E5, torre E4, cavalo F6, as negras ganharam material. Por exemplo, se torre toma E5, torre toma C4, tem um problema da última fila, né? Torre toma C4, dama toma C4, dama toma D1, dama toma 4, dama toma 4, torre C1 e o mate vem aí. Com cavalo de AB6, seguiu torre toma B6, torre toma E5, a torre volta para C6 e o material ganho é decisivo. Torre E7, uma última tentativa, torre toma C4, não pode capturar a dama devido ao mate, torre A1, dama C6 e agora o Petrosyan está com uma peça a mais. O Szabo abandonou logo depois de H3, torre C1, torre toma C1, dama toma C1, rei H2, dama C4, dama F3, dama A2, torre A7 e as brancas abandonaram em Szabo e Petrosyan.